Ele olhava para uma tigela de água e, ao fazê-lo, começou a testemunhar visões do que acreditava ser o futuro. De incêndios florestais catastróficos consumindo vastas áreas dos Estados Unidos, à ascensão de gigantes poderosos e ao abalo da América diante da crescente ameaça da China, Nostradamus fez essas previsões assustadoras para o ano de 2025. Se você assistir a todo esse vídeo, prepare-se para se surpreender com as intrigantes profecias dessa misteriosa figura do século XVI, cuja previsão continua a cativar as pessoas hoje. Um incêndio florestal catastrófico. Antes de mergulhar em suas previsões para 2025, vamos dedicar um momento para entender quem foi Nostradamus e por que suas profecias anuais atraíram tantos seguidores dedicados. Nascido em 1503 como Michel de Nostradam, Nostradamus foi um astrólogo, médico e vidente reverenciado francês com um profundo fascínio pelo ocultismo. Em sua época, Nostradamus ganhou fama como um respeitado adivinho que fornecia horóscopos e previa o futuro dos aristocratas europeus. Em 1555, ele publicou Leis Profetis, um livro repleto de milhares de previsões para os séculos vindouros. Cada século é dividido em 100 quadras, ou versos de 4 linhas, cada um contendo profecias sobre os anos vindouros. Embora seus escritos sejam frequentemente enigmáticos e abertos à interpretação, Nostradamus se tornou uma figura duradoura porque Leis Profetis parece ter previsto com precisão os principais eventos globais, desde a criação da bomba atômica, até as guerras napoleônicas e até mesmo os trágicos eventos de 11 de setembro. Seu legado como profeta continua a perdurar, pois suas previsões parecem ter uma relevância surpreendente até hoje. Então, o que Nostradamus prevê para 2025? Em suas profecias para este ano, ele faz alusão a desastres naturais catastróficos e convulsões climáticas. Uma de suas quadras fala de fogo no Novo Mundo e ondas que afogam, o que muitos acreditam ser avisos de incêndios florestais devastadores e tsunamis na América do Norte e na Ásia. À luz dos incêndios florestais violentos que atualmente devastam Los Angeles, é difícil não traçar paralelos com os avisos de Nostradamus. Esses incêndios já custaram pelo menos 11 vidas e destruíram dezenas de milhares de casas, incluindo mansões multimilionárias, com os danos continuando a aumentar. A destruição desses incêndios vai além da trágica perda de vidas e propriedades. Os incêndios florestais intensificaram ainda mais a crise do seguro habitacional nas regiões afetadas, um cenário de pesadelo com o qual os Estados Unidos têm lutado nos últimos anos. Na Califórnia, em particular, estão aumentando as preocupações de que esses incêndios florestais possam ter consequências econômicas e ambientais de longo prazo. Enquanto isso, na Ásia, alguns interpretam a profecia de Nostradamus como uma previsão de um poderoso terremoto ou tsunami que poderia atingir o Japão e regiões vizinhas, exacerbando os medos de desastres naturais naquela parte do mundo. Ao contemplarmos essas previsões inquietantes, é essencial abordá-las com curiosidade e cautela, considerando seu contexto histórico e sua relevância potencial no mundo de hoje. Nostradamus também fala de terras se transformando em desertos e cidades inteiras afundando sob as ondas, imagens frequentemente ligadas aos efeitos destrutivos das mudanças climáticas. Em países como o Brasil, onde secas extremas podem devastar a produção agrícola, e em regiões costeiras da Ásia e do sul da Europa, onde o aumento do nível do mar pode ameaçar comunidades inteiras. Essas interpretações levantam sérias preocupações sobre o aquecimento global e seu potencial de remodelar nosso planeta nos próximos anos. Em uma nota semelhante, uma figura moderna conhecida como The Living Nostradamus, que fez suas próprias previsões para 2025, aumentou o crescente desconforto sobre desastres futuros. Al Salom, um profeta brasileiro que ganhou fama por prever com precisão eventos como a pandemia de Covid-19, a morte da Rainha Elizabeth II e a invasão da Ucrânia pela Rússia, agora afirma ter previsto os incêndios florestais destrutivos na Califórnia. Salom, refletindo sobre sua previsão precisa, declarou: "É isso que torna esse desastre ainda mais notável, especialmente considerando que minha previsão foi 100% precisa." Em entrevistas de dezembro de 2023, ele alertou que a partir de 2024, o mundo testemunharia um aumento significativo nas catástrofes globais relacionadas ao fogo. Ele apontou especificamente para a Califórnia, dizendo que as condições estavam maduras para um desastre de tal magnitude. Salom também alertou: se
Deus me livre, minhas visões continuarem a se tornar realidade, 2025 pode ser um ano ainda mais problemático. Ele previu ainda que eventos relacionados à economia e à tecnologia podem mudar radicalmente a vida como a conhecemos, aumentando a crescente ansiedade sobre o futuro. Em particular, os incêndios recentes na Califórnia servem como um lembrete severo da necessidade urgente de melhores estratégias de mitigação das mudanças climáticas e redução de risco de desastres. Olhando para o futuro do conflito global em 2025, várias das previsões de Nostradamus geraram sérias preocupações. Uma das mais alarmantes é sua previsão de guerras cruéis, que muitos interpretam como um sinal de um conflito global iminente. Dado o clima político atual, incluindo a guerra Rússia-Ucrânia em andamento e as tensões crescentes no Oriente Médio, essa profecia ganhou maior atenção. Nostradamus também sugeriu que a Europa pode se encontrar no epicentro desses conflitos devastadores. Embora a natureza exata desses conflitos permaneça obscura, é evidente que as lutas podem não apenas resultar de disputas políticas, mas também de desafios econômicos e tecnológicos. Por exemplo, o retorno de Donald Trump ao cenário político poderia complicar significativamente o relacionamento entre os Estados Unidos e outras potências mundiais. Desde que os Estados Unidos e a China começaram uma amarga guerra comercial durante o primeiro mandato de Trump, com ambos os lados impondo tarifas sobre os produtos um do outro, as tensões permaneceram altas. Se Trump retornasse à Casa Branca, o cenário econômico poderia mudar drasticamente, potencialmente desencadeando uma nova fase de tensão entre as duas superpotências globais. Nos últimos meses, a China fez movimentos para diminuir sua dependência das exportações agrícolas dos Estados Unidos para reforçar sua própria segurança alimentar. Isso posicionou a China para resistir melhor às barreiras comerciais impostas por Trump, que ameaçou introduzir tarifas de 60% sobre as importações chinesas. Esses movimentos podem resultar em ações retaliatórias da China, incluindo novas restrições comerciais direcionadas aos produtos agrícolas dos Estados Unidos. Esse impasse econômico entre os dois países pode ter consequências de longo alcance para os mercados globais, possivelmente levando a novas alianças e realinhamentos econômicos. Além disso, a China anunciou recentemente uma proibição da exportação de vários minerais-chave com aplicações militares e tecnológicas, aumentando ainda mais as tensões com os Estados Unidos. Esses minerais são cruciais para uma ampla gama de indústrias, incluindo a produção de semicondutores, tecnologias avançadas e equipamentos militares. Essa proibição, combinada com as ações contínuas dos Estados Unidos para conter os avanços tecnológicos da China, sinaliza um abismo cada vez maior entre as duas nações. Neste ambiente volátil, a ameaça de conflito, seja econômico, tecnológico ou mesmo militar, parece cada vez mais provável. As previsões ameaçadoras de Nostradamus, combinadas com a atual instabilidade política e econômica, tornam difícil ignorar a possibilidade de uma reviravolta dramática no futuro próximo. As crescentes tensões entre os Estados Unidos e a China, juntamente com os desafios econômicos globais, indicam que o mundo pode estar caminhando para um 2025 incerto e turbulento. As pressões econômicas enfrentadas pelas nações hoje podem muito bem acelerar a jornada da China em direção à independência tecnológica e às reformas econômicas essenciais. No entanto, talvez o fator mais preocupante esteja na previsão ameaçadora de Nostradamus de um colapso econômico global em 2025. Com muitos países já lutando com instabilidade econômica significativa, alguns veem sua previsão como um prenúncio de uma turbulência financeira mais profunda à frente. Os escritos de Nostradamus apontam para um momento em 2025 marcado por perdas generalizadas de empregos e uma escalada de crises financeiras que podem levar as economias à beira do abismo, resultando em falências e, talvez, até mesmo desencadeando agitação social. No entanto, nem tudo é sombrio. Há também a ascensão de duas forças poderosas, às quais Nostradamus sutilmente se referiu em suas profecias. Ele falou de um líder notável e uma nação dominante, cujos caminhos se cruzariam durante uma era de profunda mudança global. Essas profecias foram entregues enquanto Nostradamus estava em um estado de transe, durante o qual ele descreveu um líder que surgiria diante de uma grande turbulência. Dizia-se que essa figura, alguém que perturbaria a ordem estabelecida e desencadearia uma mudança transformadora, polarizaria a sociedade.
Muitos observadores hoje veem paralelos impressionantes entre essas profecias e a carreira política de Donald Trump. A descrição de Nostradamus aponta para um líder vindo de um contexto inesperado, um outsider, em vez de um político tradicional, alguém com uma personalidade controversa e forte. Isso é inegavelmente uma reminiscência de Donald Trump, que ganhou destaque como magnata imobiliário e estrela de reality show, garantindo, por fim, uma vitória imprevista na eleição presidencial de 2016. Sua ascensão desafiou convenções políticas e mudou o cenário da política americana de maneiras que poucos poderiam ter previsto. Além disso, Nostradamus previu que a influência desse líder se estenderia muito além das fronteiras nacionais. Sob sua liderança, uma significativa reviravolta social foi prevista, e a presidência de Trump de fato provocou profundas divisões, moldando o cenário político dos Estados Unidos. Nostradamus também previu que o impacto desse líder coincidiria com mudanças globais e econômicas notáveis, com previsões de que desafios financeiros em larga escala surgiriam junto com oportunidades de transformação econômica. A crescente influência da China é uma questão-chave nas discussões geopolíticas de hoje, e muitos analistas acreditam que isso sinaliza um confronto iminente, particularmente entre a China e os países da OTAN. Isso poderia potencialmente levar a um conflito militar significativo ou mesmo a uma guerra em grande escala. Curiosamente, Nostradamus já havia insinuado tal confronto séculos atrás, prevendo conflitos e batalhas navais em suas quadras. Ele falou de um adversário vermelho que ficaria pálido de medo, espalhando pavor pelos oceanos. Muitos estudiosos interpretaram isso como uma referência à China, com seu crescente poder naval e manobras estratégicas no Mar da China Meridional e ao redor de Taiwan. O alinhamento da profecia com as realidades geopolíticas modernas é estranho, e muitos acreditam que a previsão de Nostradamus está se tornando cada vez mais relevante à medida que o domínio global da China cresce. Em seus escritos, Nostradamus também alertou sobre o potencial colapso das moedas tradicionais. Em uma de suas famosas quadras, ele descreveu uma época em que cópias de ouro e prata seriam infladas, perdendo seu valor e eventualmente desaparecendo diante de uma dívida esmagadora. Essas cópias de ouro e prata são amplamente interpretadas como uma metáfora para notas bancárias, que, de acordo com Nostradamus, perderiam seu poder de compra devido à inflação galopante e aos níveis insustentáveis de dívida global. Curiosamente, essa profecia também pode aludir à ascensão das criptomoedas, que estão sendo cada vez mais vistas como uma alternativa às moedas fiduciárias tradicionais. Em 2025, à medida que o espaço da moeda digital continua a se expandir rapidamente, a ideia de cópias de ouro e prata pode se aplicar às criptomoedas, ativos digitais imitando a estabilidade outrora oferecida pelos metais preciosos físicos. Com a ascensão meteórica das tecnologias de blockchain, novas moedas digitais estão surgindo em ritmo acelerado, atraindo investidores e especuladores em massa. Na verdade, as criptomoedas têm visto um crescimento notável, com o Bitcoin recentemente atingindo novos patamares, impulsionado em parte pelas políticas favoráveis às criptomoedas defendidas por figuras como Donald Trump. A posição de Trump sobre criptomoedas evoluiu dramaticamente. Antes um cético vocal, ele agora abraça o futuro da moeda digital, vendo-a como uma ferramenta para remodelar o cenário financeiro. Suas declarações recentes em grandes convenções de criptomoedas, incluindo sua promessa de criar um estoque nacional de Bitcoin e promover a mineração de moedas digitais dentro dos Estados Unidos, demonstram seu novo apoio ao setor. Essa mudança na posição de Trump se alinha estreitamente com a visão de Nostradamus de uma transformação econômica que emergiria dos avanços tecnológicos. Além disso, Nostradamus também previu uma crise ambiental iminente, marcada por inundações catastróficas e chuvas prolongadas em vastas regiões do globo. Ele previu uma série de mudanças climáticas que perturbariam a ordem natural, com tempestades intensas e inundações severas afetando não apenas os ecossistemas locais, mas globais. Esta profecia é surpreendentemente relevante hoje, pois os cientistas alertam sobre os efeitos irreversíveis das mudanças climáticas. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, o planeta já está experimentando um aumento de 1,1 graus Celsius nas temperaturas médias, com consequências catastróficas para os ecossistemas globais, agricultura e saúde humana.
As quadras de Nostradamus falam de eventos furiosos e mares revoltos, que muitos acreditam ter previsto o aumento de eventos climáticos extremos, como furacões, incêndios florestais e tempestades intensas. Suas descrições vívidas de fogo no céu podem aludir aos incêndios florestais devastadores que estão se tornando cada vez mais frequentes e ferozes, devastando florestas em todos os continentes. Da mesma forma, suas referências a céus escurecidos podem ser interpretadas como um aviso de poluição e escurecimento global, um fenômeno causado pelo acúmulo de material particulado na atmosfera, que pode afetar significativamente as temperaturas globais e os padrões climáticos. O alinhamento entre as profecias de Nostradamus e a realidade das mudanças climáticas modernas levanta questões alarmantes sobre o futuro. À medida que as temperaturas globais aumentam e os desastres naturais se tornam mais frequentes, o mundo pode em breve enfrentar um ponto de inflexão, com as consequências das mudanças climáticas se tornando ainda mais evidentes. Em 2025, como Nostradamus previu, o planeta pode estar à beira de uma nova era ambiental, definida por padrões climáticos imprevisíveis, tempestades extremas e interrupções significativas tanto na vida humana quanto no mundo natural. Se as previsões de Nostradamus forem verdadeiras, o mundo está caminhando para um caminho desafiador e tumultuado. Em 2025, a humanidade enfrenta uma grave crise ambiental, tão grave que ameaça a própria existência de nossa espécie e do planeta. Mas é essencial abordar esses avisos com cautela, pois eles não são absolutos. A esperança ainda está no horizonte, e há uma possibilidade de que a visão de Nostradamus possa ser falha, ou talvez ainda haja tempo para agir e minimizar os danos. Afinal, Nostradamus também profetizou a ascensão de um grande líder, um rei emergindo das enchentes para restaurar a paz e a estabilidade. Avanço tecnológico. Algumas interpretações do trabalho de Nostradamus sugerem que essas descobertas podem ser a chave para nossa salvação. Em 2025, poderemos ver avanços significativos em vários campos, como medicina, transporte e comunicação, todos com potencial para melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. Uma área importante onde o progresso já é visível é na inteligência artificial, que continua a dominar muitas facetas da vida moderna. O próprio Nostradamus se referiu a uma época em que os humanos criaram tecnologias avançadas, e algumas interpretações de suas quadras até sugerem que a inteligência artificial poderia se tornar uma força de rebelião. Embora os detalhes de suas previsões permaneçam obscuros, uma coisa é evidente: o rápido desenvolvimento da inteligência artificial pode dar origem a um cenário em que máquinas, robôs e algoritmos ganham autoconsciência e desafiam seus criadores. Tal situação, caso se desenrole, teria consequências catastróficas, interrompendo indústrias, economias, governos e a vida cotidiana em todo o mundo. A referência de Nostradamus a batalhas navais, conflitos e levantes também pode ser interpretada como uma metáfora para as crescentes tensões globais entre grandes potências como Estados Unidos, China, Rússia e Índia, enquanto disputam o controle de recursos críticos e tecnologias emergentes, especialmente inteligência artificial. Durante o curso de sua campanha presidencial, Donald Trump recebeu apoio significativo de figuras influentes como Elon Musk, com os empreendimentos de Musk, particularmente nos setores de inteligência artificial e tecnologia, esperados para se beneficiarem muito de uma administração Trump. Outra previsão agourenta para 2025 é o impacto de um asteroide atingindo a Terra, o que poderia desencadear incêndios massivos e destruição generalizada. Embora a NASA tenha assegurado ao público que nenhum asteroide representa uma ameaça imediata, a ideia de um evento tão catastrófico ainda permanece na imaginação coletiva de muitos, alimentada pelos avisos de Nostradamus. À medida que nos aproximamos do que pode ser um momento crucial em nossa história, é impossível não sentir o peso dessas profecias. Os sinais, como Nostradamus sugeriu, serão inconfundíveis e anunciarão o início de um capítulo sombrio na história humana. Um dos sinais mais significativos de desastre iminente é a devastação generalizada que a humanidade enfrentará. Nostradamus falou de uma época em que um grande incêndio devastaria o mundo, uma visão que muitos interpretaram como um aviso dos incêndios florestais e tsunamis mortais que ameaçam as comunidades hoje.
A destruição causada pelos incêndios florestais em Los Angeles, que ceifaram vidas, arrasaram milhares de casas e deixaram para trás danos incalculáveis, serve como um lembrete assustador das previsões do profeta. A crise imobiliária em curso, exacerbada pelos incêndios, é um reflexo dos desafios mais amplos que a sociedade enfrenta hoje. Além disso, os escritos de Nostradamus têm sido frequentemente interpretados como uma previsão das consequências das mudanças climáticas. Sua menção de terras se transformando em desertos e cidades afundando sob as ondas se alinha com preocupações ambientais atuais, como as secas no Brasil e os riscos de inundação enfrentados por cidades costeiras na Ásia e no sul da Europa. Esses cenários ecoam os medos generalizados sobre como o aquecimento global remodelará o planeta nas próximas décadas. À medida que vivenciamos a progressão implacável das mudanças climáticas, fica cada vez mais difícil ignorar a frequência e a gravidade crescentes de eventos climáticos extremos, como ondas de calor devastadoras, incêndios e tempestades. As previsões de Nostradamus parecem corresponder diretamente a esses fenômenos, proporcionando uma sensação de desconforto sobre o futuro. Embora a Bíblia não aborde especificamente as mudanças climáticas, suas profecias falam de um mundo consumido pelo fogo, o que poderia simbolizar o estado terrível da Terra sob a pressão das atividades humanas. Em suas profecias, Nostradamus previu que desastres naturais como terremotos, inundações e tempestades se intensificariam, superando qualquer coisa que a humanidade já tenha enfrentado. À luz dos padrões climáticos atuais e da crise climática em andamento, essas previsões não parecem mais absurdas. Especialistas há muito alertam que atividades humanas, como desmatamento, poluição e queima descontrolada de combustíveis fósseis, estão alimentando os mesmos desastres que Nostradamus descreveu. Suas previsões parecem refletir o crescente consenso entre cientistas sobre o impacto das mudanças climáticas no planeta. Muitos estudiosos interpretam as referências de Nostradamus ao fogo no céu e às inundações como representações simbólicas das forças destrutivas dos incêndios florestais e eventos climáticos extremos. Da mesma forma, a ideia do tremor da Terra pode apontar para um aumento na atividade sísmica, potencialmente ligada a atividades humanas que desestabilizam o meio ambiente. Embora as quadras de Nostradamus sejam frequentemente vistas como simbólicas, a conexão entre suas previsões e os eventos atuais é difícil de ignorar, e alguns acreditam que essas profecias podem servir como um aviso para a humanidade mudar seu curso antes que seja tarde demais. Há também referências ao fim do mundo em textos sagrados, como em 2 Pedro 3:10, que descreve como a Terra um dia será destruída pelo fogo e substituída por uma nova criação mais perfeita. Sob essa luz, surge a pergunta: quanto devemos investir para salvar um planeta que, no final das contas, será substituído por algo melhor? A ideia de que o mundo atual será eventualmente substituído por um novo fornece uma perspectiva poderosa diante das crises ambientais que enfrentamos hoje. Em meio a esses tempos turbulentos, também há profecias que falam do retorno do Anticristo, que alguns acreditam ser iminente. Nostradamus previu a chegada de 3 anticristos, com Napoleão e Hitler já tendo deixado suas marcas na história. O terceiro anticristo, de acordo com a profecia, inaugurará o Apocalipse, e muitos especulam sobre quem essa figura poderia ser. Alguns apontaram para figuras proeminentes como Donald Trump, Joe Biden ou até mesmo Rei Charles como candidatos em potencial, embora a verdadeira identidade do anticristo permaneça incerta. Independentemente da identidade dessa figura, uma coisa é clara: a batalha espiritual entre o bem e o mal está se intensificando. Muitos acreditam que o aparecimento do Anticristo marca o início do estágio final antes do retorno de Cristo e da derrota final de Satanás. A Bíblia alerta sobre falsos profetas e anticristos, pessoas que negam a divindade de Jesus Cristo, e o espírito do Anticristo é dito operar ao longo da história, manifestando-se em diferentes formas. No final, haverá um governante final, supremamente maligno, que dominará por um curto período de tempo antes de ser derrotado. A sombra do Anticristo pode já estar se aproximando, mas o mundo ainda não testemunhou sua manifestação completa. Essas profecias nos lembram da incerteza do futuro e dos desafios que podemos enfrentar. Quer sirvam como um chamado para despertar ou uma fonte de medo, elas ressaltam a importância de estar preparado para o desconhecido e permanecer vigilante em um mundo que está mudando rapidamente.